Pois bem, aí só lembrando, né, o tema da nossa aula aí é sobre ondas, né, ondas, né, e aí só para relembrar, eu estou deixando aqui identificado, né, que se refere à área de ciência da natureza, né, aula de física. E aí o que é que são as ondas, né? O que é que são as ondas? São vibrações, né? E essas ondas, elas geralmente elas nos aparecem de diversas formas, né? Por exemplo, através da voz humana, é uma forma de onda, né? Quando você tem aí, e você está colocando agora, acessando essa aula, assistindo aí pela internet, né? Na maioria das vezes o pessoal aqui está usando a internet por via rádio, né? E a transmissão via rádio, ela é uma transmissão de ondas eletromagnéticas. O sinal do celular, ele é através de ondas. O sinal de TV, sinal de rádio é através de ondas. E aí a gente vai tratar dessas situações, dessas questões, né? E todo mundo pensa também, a onda, professor, é aquela que a gente vê do mar, né? Também não está errado, né? A gente vai ver que na física existem vários tipos de onda, né? Existem as ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas, as ondas gravitacionais, e cada uma na natureza tem uma característica e tem uma propriedade, né? E aí, né, seria interessante aí hoje se a gente tivesse mais pessoas participando, né? Mas eu coloquei aqui, né, aquela letra da música do Lulu Santos, né? Como uma onda, né? Que ela fala justamente, né, do que, né, nós vivemos, como nós estamos através, como se fosse uma onda do mar, né? Só lendo aí um pouco, né, ela diz o seguinte, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, no indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu, e há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir, né? Para si mesmo agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro e sempre, né? Como uma onda no mar, né? E vamos deixar de onda, né? Deixar de frescura, bora para cá. Outra informação, né, que muita gente pensa, né? Outra gíria que as pessoas usam sobre a palavra onda, né? Tem a ver com a moda, né? Aqui tem um texto de um comentário, né, que eles falaram sobre como as pessoas acompanham a onda, né? A onda das histórias, a onda das notícias, a onda da moda, né? É uma outra forma de se falar também sobre onda, né? Aqui fala-se no texto dizendo o seguinte: eles já estamparam camisetas, pijamas e diversas peças do vestuário, mas agora chegam para enfeitar as linhas de produto para o lar, né? A onda das histórias em quadrinhos invadiu salas, né? Sozinhas e até cozinhas e até banheiros, e todas as peças já estão na prateleira. A coleção traz artigos divertidos e estampa diversos personagens da história, que, de acordo com o gerente da loja, né, virou sucesso entre crianças e adultos e já são vendidos inclusive como um presente de casamento. Aqui fala das histórias em quadrinhos, mas hoje, né, qual é a onda, né? O TikTok, a onda agora é o Avatar, né? O pessoal aí tá na moda no Facebook. Então todo mundo tá acompanhando, né? A onda. E queria que o Carlos Henrique tivesse aqui, né? Se ele visse isso aqui, ó. Né? Que ele gosta muito de futebol, alguns meninos aí, né? A aula que o pessoal faz lá na hora que tá assistindo o jogo, né? Lá nos estádios, que hoje a gente não tá podendo ainda ir por conta da pandemia. A ola é uma espécie de perturbação que simula a onda, né? Quando a pessoa faz a ola subindo e descendo nos estádios, né? E aí tem diversos tipos de onda, né? E uma das coisas que a gente vai estar falando sempre, que você vai guardar, é que a onda, ela transporta energia, mas ela não transporta matéria, né? Você vai só apenas perceber, sentir a onda, às vezes visualizar, mas ele não leva matéria, ele não transporta massa, né? Inclusive, existe aí pensadores, cientistas que queriam que isso fosse possível para poder fazer, por exemplo, né, segundo a teoria do Albert Einstein, fazer a viagem no tempo, né, através das ondas. Quem aqui assistiu já algum
filme de ficção científica, né? Star Trek, por exemplo, lá fala, Stargate fala da mudança de um ambiente para outro, né? Através de um teletransporte levando a massa, né? Isso aí, teoricamente, seria possível, né? Mas na prática ainda isso não foi realizado. Então, fica a ideia. Então, a onda, né, é uma espécie de transporte de energia, mas não vai levar a matéria, né? Existem tipos de classificação para onda, né? Por exemplo, né, o tipo de onda é considerado como mecânica, que é aquela que ocorre na propagação da matéria. Ela apenas espalha, né? Que é o caso aí de uma perturbação no lago, né? Quando vem o vento que levanta a água, ou então quando você joga uma pedra, ou então é, quando você se joga dentro, né, do lago, né? Aquela perturbação, né, ela faz com que a matéria apenas se locomova. A própria onda do mar também é um tipo de onda mecânica, né? Os tsunamis, quem assistiu aí, os tsunamis, quando cai algum objeto, né? Eles também são tipos de ondas mecânicas, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, o caso de um tsunami que aconteceu no Japão em 2011. Não sei se chegou ao conhecimento de vocês são um pouco mais jovens, né, do que eu, mas a época aqui foi muito falado, as pessoas acompanharam bastante, muitas pessoas morreram aqui no acidente. Houve um outro acidente anterior também, envolvendo tsunami, diversas mortes, mas a mais recente datada é essa do tsunami, né, de 2011, né? E o que é o tsunami, né? Para acrescentar informação, né? É uma palavra de origem japonesa que significa onda de porto, né? Essa origem, né, é um rápido deslocamento vertical de uma coluna de água, né? Ela é provocada porque aí já entra um pouquinho lá da geografia, né? O professor Zé Filho deve ter falado aí sobre as placas tectônicas, né? Aí quando há um abalo sísmico lá na região dos mares, né, entre as placas tectônicas, a depender de como isso acontece, ela pode provocar um tsunami. Um vulcão, né, se ele entrou em erupção ali dentro da água, né, no mar, ele pode provocar um tsunami. Ele vai fazer o quê? Que se desloque a terra, o gelo ou a água, a depender de como isso acontece, né? Alguém já deve ter assistido filme também de ficção, que às vezes faça a questão da queda de um meteoro e de repente, acho que em 2012 tem um filme chamado esse, não, 2012. Cai um meteoro bem grande na Terra e há uma onda gigante que se espalha pelo planeta, né? E fica um questionamento, né? Que aí eu vou até comentar para você, né? Suponha, por exemplo, que exista aí uma nave, né? E o astronauta de repente percebe que houve uma explosão, né? Existe a explosão. E aí fica a pergunta: é possível que esse astronauta ouça a explosão dos estrondos? O que é que você acha, Michele? Ele ouve ou não ouve? Ai, professor, aí, né, no espaço, sem dúvida agora. É só dizer sim ou não. Pensa aí, você está lá no espaço como astronauta, né? Que sonho. Afinal de contas, só para você ter ideia, hoje ainda não tivemos um astronauta mulher no espaço, viu? Né? A brasileira não. Brasileira nós tivemos aí E lá. sim, Você acha que dá para ouvir? eu acho que dá. Pois vamos lá, né? Infelizmente, se algo acontecesse, uma explosão acontecesse numa espaçonave, não dá para saber como ela aconteceu e não dá para ouvir, não dá para se prevenir, porque o espaço Certo? é o único meio em que o som não se propaga, né? O vácuo. Qualquer outro ambiente, qualquer outro meio, ele se propaga melhor. Infelizmente, no espaço não. Aí às vezes a gente assiste aqueles filmes de ficção científica, tem um muito famoso também, Marte. Aí passa as pessoas
passando por situações lá no meio do espaço, de repente há uma explosão, um barulho, né? Ali é mentira, o astronauta não consegue ouvir a vibração, né? O estrondo. Infelizmente não, viu? No espaço não dá. A menos que ele estivesse ali tocando a nave, né? Provavelmente, talvez perceberia uma pequena vibração, mas é muito mínima, né? A gente vê, acho que você já deve ter passado por isso, tomado banho de rio, de piscina. Aí você vê que quando você mergulha, né, o barulho do som é mais estrondoso, né? Aí tem gente que brinca, né? Não sei de vocês, mas na minha época o pessoal brincava batendo as pedrinhas dentro d'água quando a gente estava mergulhando. E isso aí dá uma barulheira, né? Por quê, né? Que quanto mais denso a matéria, mais fortes são as vibrações. Como assim? O sólido, ele é mais forte do que o líquido. E no líquido, a vibração é mais forte do que no ar, no caso a atmosfera. E no espaço a gente não tem como ouvir, né? As ondas sonoras não se propagam, né? É por isso que também é difícil aí, não sei como, eles quererem tipo ouvir, né? Uma comunicação vinda do espaço. É mais difícil encontrar, né? Você vai encontrar algumas pequenas vibrações. Os aparelhos têm que usar uma frequência muito baixa para poder assimilar aquele, aquele, aquele som, né? Aí outro tipo de onda, né, são as ondas eletromagnéticas. Aí sim, essas se propagam no vácuo, né? E em certos materiais, que são as que a gente usa para pegar sinal de telefone, sinal de celular, de satélites no espaço, né? Se elas não fossem ondas eletromagnéticas, elas fossem ondas sonoras, por exemplo, o satélite lá no espaço não conseguiria transmitir informação para nós na Terra. Aí ela tem que ser convertida, né, em onda sonora e onda eletromagnética para poder que a gente, em onda eletromagnética para que a gente pudesse ter acesso, né? E aí eu não sei se você percebe também, né, já que falando de internet, que agora no turno da tarde parece que é muito pior a internet, né? Verdade. É Por, pior. por Muito quê? pior. Muito pior, né? Por quê, professor? É porque o sol, né, o calor, né, ele acaba interferindo. Aí ele acaba dificultando a passagem, né, das ondas eletromagnéticas. Como assim? Quanto mais frio o ambiente, quanto menor um pouco a temperatura, ele facilita essa passagem das ondas. É por isso que também eles precisam estar em pontos mais altos para poder se espalhar melhor, né? Quem tem internet em casa, aquela anteninha tem que ficar lá em cima. Se ela ficar ali embaixo, o modem ficar no lugar escondido, ele não vai poder passar o sinal legal e aí a gente não vai poder acessar algumas coisas, né? Aí, quais são as características das ondas eletromagnéticas, né? Elas são formadas por campos elétricos e campos magnéticos variáveis. É uma junção dos dois. E o campo elétrico ele vai ser perpendicular, né? Eles vão se confrontar, né? Se espalhar para cima, né? Para cima ou para baixo, ou para a direita e para a esquerda, né? Se confrontar em ondas transversais. E elas se propagam no vácuo à velocidade. Como assim? Quanto mais próximo do espaço, mais forte é essa onda eletromagnética. Para você ter ideia, se a nossa torre de internet tivesse 300, 400 metros de altura, provavelmente a internet fosse melhor. Quanto mais alto for a torre, melhor é o sinal, né? Essa numeração aí, depois a gente vai trabalhar essa questão da velocidade no vácuo, no espaço, né, dos metros por segundo. A gente não vai entrar com cálculo agora, não. Depois em outra aula a gente vê. Aí também nós vamos tratar sobre os espectros, né, sobre a questão da frequência, né, que ela tem uma variação de frequência e nessa variação de frequência as ondas elas podem até ser visíveis, né? Lembra que nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre a luz, né? E a luz ela é percebida através da reflexão e também através de uma frequência. E a depender da frequência, você vai ter uma coloração, né? Quanto maior a frequência, mais quente a gente diz que é a cor.
Quanto menor a frequência, ela é mais neutra, né? É um termo que a gente usa na parte de desenho, né? Eles usam um pouco esse termo assim. Aí, como é que a onda ela se propaga, né? Como é que ela vibra, né? Qual é a direção dela, né? Tem a transversal, em que ela vibra perpendicular, do tipo da eletromagnética, né? Que ela vibra parecido, por exemplo, quando você brinca com uma corda, né? Tem gente que brinca com a corda e fica balançando para cima e para baixo, né? Aí forma uma onda, pronto, semelhante àquilo ali, e vai para frente, né? E tem a longitudinal, em que ela gira no mesmo sentido, né? Ela coincide com a da propagação, que é, por exemplo, quando você torce roupa, quando você enrola uma corda, né? Vai ter um momento em que não consegue mais enrolar, que até quer fazer tipo um nó, né? Em que ela fica junto à reta, né? E tem as ondas mistas, que são o que acontece no mar, por exemplo, né? Em que elas se misturam, elas se vibram transversalmente, longitudinalmente. E fazem isso provocando o que a gente chama de marés, né? Maré baixa, maré alta e as marés internas, né? Também tipos de ondas, né? Quanto ao sentido da propagação, existem ondas unidimensionais, em que elas se propagam num só sentido, numa só direção. Você percebe que aí a onda está indo e voltando, né? Ela vai ao final e volta. Aí continua de novo. Aí a gente chama de unidimensional. Ela está seguindo uma só direção. Tem as bidimensionais, que elas se propagam em duas dimensões, que é o que acontece lá na água. Aí quando você joga uma pedrinha, ela se propaga em duas dimensões, né? Na vertical e na horizontal. E tem o sentido mais amplo, né, tridimensional, né? Que é quando ela se propaga, por exemplo, no espaço, né? Quando é o caso da luz que é emitida pelo Sol, né? Nós vimos lá nas aulas anteriores que a luz ela se propaga em linha reta, né? Mas ela atravessa qualquer campo, qualquer espaço, né? Qualquer meio. E quando ela não consegue se propagar, ela vai ser barrada. E a luz, né, ela é um tipo de onda tridimensional, que além dela ser sonora, ela pode provocar luz.